Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de planejamento aí para o mês de setembro. Vou colocar aqui, só para a gente ter planejamento 9 de 2021, tá? É muito importante a gente pensar em planejar aí as nossas despesas, ter aí clareza, né, de quanto que entra, quanto que sai, porque só assim de fato a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos, né, conseguir realizar aí os nossos sonhos. Então ter um planejamento alinhado com com a nossa realidade, com tudo que a gente almeja e todos os meses é essencial, tá? Bem-vindo, Bruno, Finanças Criativas, sejam bem-vindos. E a ideia hoje aqui é o quê? Eu vou mostrar como que eu faço o meu planejamento para, se você ainda não faz, você pode se inspirar aqui no meu, tá? Tem uma planilha aqui na minha bio também que você pode estar baixando se você preferir, né? Uma planilha. Tem gente que não é muito fã de planilha, você pode estar usando aí também um caderninho para, né, estar fazendo o processo, não tem problema. O que vale realmente é você fazer. Tem gente que gosta de aplicativo, vale aplicativo também, tá? Fiquem à vontade para vocês usarem aquilo que lhe convém. É tão importante quanto você ter uma ferramenta para você, né, poder controlar os teus gastos, poder ter um planejamento financeiro, é você alimentar essa ferramenta, tá? Então, é muito importante, claro, uma planilha, um caderno, um aplicativo ou coisa do tipo. Mas, se você não alimentar essa ferramenta, de nada adianta. Então, tenha muita clareza disso. Porque eu vejo que as pessoas pensam assim, eu vou ter uma planilha e eu vou resolver a minha vida. Se você não alimentar ela, não vai adiantar de nada, tá? Então, você precisa sempre estar alimentando essa ferramenta que você escolher para controlar as suas finanças, tá? Oi, Fran, bem-vinda. Arthur, Santiago, bem-vindo, pessoal. Então, assim, caderno ou aplicativo ou planilha. Planilha, se você quiser, tem na minha bio. Não é exatamente 100% igual a que eu vou mostrar aqui, mas você consegue adaptar tranquilamente aí dentro da tua rotina. São planilhas bem simples de você utilizar, tá? Não tem nada de fórmulas muito mirabolantes, nada disso. Então, assim, é bem tranquilo de você estar usando, tá? Gente, assim, pra gente começar a montar um planejamento, tá? Como é que ficou o mês de agosto de vocês, né? O mês de agosto fechou positivo, fechou negativo? Conseguiram fazer os seus investimentos? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Eu fechei agora há pouco o meu mês de agosto, foi um mês bom, tudo dentro conforme eu me programei pra isso, né? Mas eu sei que muitas vezes chega aí final do mês, tá no vermelho, né? A situação tá meio complicada. E se você mantém, negativo, ó, às vezes não rola, né? Se você consegue aí controlar esses gastos de forma semanal, quando chega no final do mês, não é pego tão de surpresa. Por isso que é importante a gente estabelecer limites de gastos por categoria. Então, por exemplo, o que tu tem de gasto aí dentro do mês, né? Montando o teu planejamento, começando pelas despesas essenciais. Eu tenho, por exemplo, né, financiamento ou aluguel, supermercado, seguro do carro, internet, outras despesas aleatórias que você tem ali. Então, você precisa relacionar tudo que você tem, tudo. Supermercado, que é uma despesa que eu digo que ela é fixa, mas ela é variável. Por quê? Um mês tu pode gastar 500, 600 reais no supermercado, no outro mês, dependendo do que tu comprar ou dependendo da demanda, você pode gastar 800. Então, é importante você estabelecer um valor para você gastar todos os meses. E aí você vai controlando isso por semana. Então, eu estabeleci que eu quero gastar no supermercado, por exemplo, 800 reais no mês de setembro, tá? 800 reais é a minha meta. Eu vi que no mês passado eu me passei um pouco, mas agora eu vou buscar melhorar. Eu vou tentar buscar um produto de uma marca diferente, né, que seja mais acessível. Eu vou tentar buscar atacadistas que tenham um preço um pouco melhor. Eu vou tentar buscar promoção,
né? Que a gente consegue aí ter acesso a essas promoções, e aí eu vou tentar diminuir o valor que eu tô gastando no supermercado. E aí na primeira semana você vai no supermercado e você anota quanto que deu. Ah, eu gastei R$200. Na segunda semana eu gastei R$300. Opa, já foram aí R$500 do orçamento que você se propôs. Você se propôs quanto? 800, então já foi 500. O que tu pode fazer para agora controlar isso, né? Então vou até dar uma olhada aqui no mês de setembro. Setembro tem aqui 1, 2, 3, 4 semanas e alguns dias. Então, segunda semana eu me passei um pouquinho, eu já sei que eu vou ter que dar uma maneirada. Então, na próxima semana que eu vou no supermercado, eu já vou, ou eu vou procurar um pouco melhor, ou eu vou deixar de comprar, às vezes, alguma coisa. Às vezes, tu tá comprando alguma coisa que tu consegue abrir mão aí por uma semana, 2, para manter dentro do teu planejamento, tá? E aí, na terceira semana, você controla de novo, vê se você tá conseguindo manter aquilo ali. E quando chegar na última semana, você consegue fechar aí o teu limite programado. Então, se você botou 800, se você fizer esse controle por semana, você consegue chegar no final do mês dentro do que você se propôs. Eu vejo que um dos maiores problemas aí é que, tipo, vai comprando e não vai anotando. Então, se tu for comprando e não for controlando, chega final do mês, você se assusta, porque, né? Poxa, eu achei que eu tava gastando 800 de supermercado, tô vendo aqui que não tá sobrando nada do meu salário. Se for parar para analisar, talvez foi gasto aí 1.200, 1.300 e tu nem percebeu com o que foi o teu dinheiro, tá? Então, relacione todas as despesas que você tem, uma por uma, aquelas que são variáveis. Coloque um limite de gasto e controle isso. Pensa assim, tu não vai precisar controlar tudo, né? Porque tem várias despesas ali no mês. Você não vai precisar, porque aquilo que é despesa fixa, por exemplo, o aluguel ou um financiamento, o valor é fixo, né? Ele não muda de um mês para o outro praticamente. Então aquilo ali tu não precisa controlar, tu só vai precisar relacionar, porque tu sabe que ele tem todos os meses. Mas aquelas que são variáveis, né? Gasolina, que tá pela hora da morte, né? Mas quem precisa andar de carro, se você não tem um outro meio de locomoção, você vai ter que se programar para isso. Então, gasolina, supermercado, né, que é uma despesa variável, farmácia, se você de vez em quando está comprando alguma coisa em farmácia, panificadora, né, você tem que controlar também, às vezes está todo dia lá comprando alguma coisa, se você não cuidar, estoura aí o teu orçamento também. Vestuário, tem gente que gosta de comprar roupa todo mês, e aí se você não cuidar, você também se passa aí nesse gasto, não é a intenção, né? Lazer, até então as pessoas estavam muito em casa por conta da pandemia, então o pessoal estava um pouco, né, gastando um pouco menos com lazer. Mas em compensação, o iFood, né, acabou tomando conta da vida de muitas pessoas. Então o iFood também é um ralo bem grande no orçamento aí quando a gente começa a analisar, que é algo que pega o pessoal aí realmente, e se você não der uma controlada, tá, isso aí acaba com o teu orçamento. Então cuide muito dessa parte de lazer, dessa parte de iFood, tá, e ponha isso dentro do seu controle também. Pensa assim, você não está deixando de viver, você não está deixando de aproveitar nada. Você apenas está tendo clareza de aonde está indo o teu dinheiro. Para não chegar no final do mês e dizer assim, poxa, cadê? Trabalhei o mês inteiro e onde foi parar o meu dinheiro? Que muita gente, eu sei que se pergunta isso, né? Então a gente precisa ter bastante clareza disso, tá? Valéria, eu sou motorista de aplicativo há pouco tempo, sem outra renda. Gostaria de poder investir, mas um valor baixo, por onde começo? Super possível, Valéria, super possível, tá? Você consegue investir aí, hoje, tranquilamente, a partir de R$1, tá? Eu sempre digo que não é R$1 que vai te deixar rico, claro que não é, mas é o hábito de você criar, né, de você estar investindo todos os meses, é que vai fazer você aí estar buscando aumentar isso cada vez mais, né? Essa mudança de hábito de estar investindo é essencial. Então, com R$1 você já consegue estar investindo. Você tem essa opção dentro do Banco Sofisa, tá? Dentro do Banco Sofisa, a partir de R$1 você já consegue estar investindo lá. Maravilha. E legal que você já tenha isso, né? Você já tem isso em mente, você já quer investir
mesmo que seja com pouco. Parabéns, é assim mesmo, tá? Então, né? E outra coisa, quanto que entra também? A gente falou das receitas, né? Das despesas, quer dizer, mas a gente tem que pensar em quanto que entra, porque eu sei que tem muita gente que não sabe qual é a sua renda, né? Quanto que de fato entrou para você aí? Quanto que vai entrar? Você, né, precisa saber quanto que tá entrando de dinheiro para ti todos os meses. Eu sou autônoma, eu não tenho salário fixo, mas eu tenho uma projeção de quanto que vai entrar. Se vai entrar, eu vou ter que correr atrás. Muitas pessoas me perguntam isso, como que eu faço, né? Eu não tenho salário fixo. No caso, a pessoa trabalha, empreende, é autônomo. Gente, vamos correr atrás, coloca uma meta ali. Você tem uma demanda já de base de meses anteriores, aí você projeta um valor. Você, claro, tem que ter ainda mais cuidado com as suas despesas, né? Quando você não tem emprego fixo, você não tem salário fixo, mas você projeta um valor e você precisa correr atrás disso. Não tem outro jeito, não tem milagre. Se você não consegue lidar com essa instabilidade de não saber quanto que vai entrar para ti todos os meses, daí o jeito realmente é buscar um emprego fixo, né? Que você saiba quanto que vai entrar ali todo mês para você. Então, a gente tem que trabalhar em cima dessa situação quando a gente é empreendedor. A gente tem que correr atrás da máquina, né? Não tem jeito. E não adianta a gente querer dar isso como desculpa, porque não ajuda em nada. A gente tem que fazer o negócio acontecer mesmo, tá? Então, saiba aí quanto que entra para você, é muito importante, e relacione as suas despesas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora como que eu relaciono aqui. Você pode seguir essa mesma linha dentro da planilha que tem ali na minha bio, se você quiser baixar, ou dentro fazendo no caderno, se você preferir, ou dentro de aplicativos. Daí aplicativos tem, por exemplo, o Guia Bolso, que o pessoal usa, indica, diz que é muito bom, o Organize, que também é muito bom, Minhas Economias, também é uma opção de aplicativo. Então, se você preferir aplicativo, tem essas opções aí para você estar aproveitando, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Deixa eu virar aqui, que eu gosto de mostrar, que fica melhor, tá? Então, né, monto aqui meu planejamento, aqui eu tenho minha receita líquida e outros. Esse outros aqui pode ser o quê? Se você recebe uma pensão, se você recebe uma renda extra, tá? Qualquer outro valor, né, que seja diferente aí do teu valor mensal, por exemplo. Eu já relaciono aqui, por exemplo, os meus investimentos, né, que eu sempre me pago primeiro, então, para o meu eu do futuro. O desafio dos R$1.000, que eu coloquei um desafio para estar investindo até dezembro, R$1.000. Até semana que vem eu vou fazer uma outra live, investindo junto com vocês, e viagem. Aí deixa eu virar aqui, que eu recebo bastante questionamento assim, Fran, mas viagem vai investimento? Viagem e investimento não faz sentido. Para mim faz, tá? Eu vejo viagem como um investimento, por quê? Quando a gente fala em investir, investir, se tu for procurar, não é só efetivamente lá colocar o dinheiro na renda fixa ou, por exemplo, na bolsa de valores, investir em fundos imobiliários, não. Existe um investimento que é também em conhecimento, um investimento intelectual, um investimento cultural. Então, quando eu faço uma viagem, eu entendo isso como um investimento tanto intelectual quanto cultural. Então, eu classifico viagem dentro de investimento. Tem quem queira, né, quem prefira colocar aí como lazer. Daí ficaria como despesas com estilo de vida. Mas daí fica a critério de cada um, tá? Eu gosto sempre de relacionar realmente ali como investimento, tá? Daí aqui mais abaixo, deixa eu mostrar aqui de novo para vocês. Aí aqui mais abaixo eu relaciono as minhas despesas essenciais, aí eu relaciono tudo que eu tenho aqui, tá? Gastos com a minha empresa e todos os meus gastos aqui que são essenciais para mim, tá bom? E daí, logo aqui mais abaixo também, eu relaciono os meus gastos com estilo de vida. Então, tudo aquilo que é aleatório, que é importante, mas não é essencial aí pro meu, né? Se eu precisar abrir mão, eu consigo abrir mão, não tem problema, tá?
E daí o que eu faço de diferente da planilha que eu falei para vocês é que eu projeto aqui o valor que eu vou gastar no mês, e aqui realizado é quando de fato eu pago, né? Ou quando eu uso aquele limite. Então aí eu coloco aqui como realizado, tá? E aí essa planilha eu libero sempre para os meus alunos do curso e também para os meus clientes da consultoria. Mas não tem assim tanta diferença para a planilha que... Ai, deixa eu arrumar aqui. Da planilha que eu botei ali na minha bio, tá? Que vocês também conseguem estar utilizando. Então, para você conseguir... Eita, que ficou torto. Para você conseguir aí, né, montar o seu planejamento, não tem muito segredo, né? Percebe que você precisa entender quanto que entra, quanto que sai, e você precisa relacionar isso, você precisa estar controlando isso, você precisa estar anotando. Ai, Fran, mas é chato. É chato, mas no início você precisa fazer, né? Se você continuar dentro da zona de conforto que você vem, né, na situação financeira que você tá, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Você está feliz com os resultados que você vem tendo? Possivelmente não. Então, precisa, né, pensar aí em fazer alguma coisa diferente para que você tenha realmente resultados diferentes, tá? Senão você não consegue sair do lugar. Então, entradas, as saídas, tudo relacionado. Não esqueça de se pagar primeiro, tá? Sempre pague o seu boleto primeiro, não esqueça disso. É essencial para que você consiga aí, né, conseguir crescer, conseguir investir, conseguir alcançar aí os seus objetivos, tá? Investir sempre. E quando você tem dívida alta e seu salário não dá para suprir, qual é a origem dessa dívida? Eu sempre pergunto isso. O que aconteceu para que de fato você, né, ficasse endividada? Porque quando a gente fica endividado, às vezes podem acontecer imprevistos que acabam te levando a isso, ou às vezes é gestão mesmo, né? São hábitos que foram construídos aí no meio do caminho, que acabaram refletindo aí agora em dívidas. Quando você tem dívidas, aí você tem que buscar ainda mais melhorar o teu orçamento, cortar tudo que você pode cortar, abrir mão de alguns luxos, né, que talvez você tenha por algum período, eliminar tudo que você conseguir para que faça sobrar dinheiro aí dentro do teu orçamento. Se você cortar tudo que você vê que é possível cortar dentro do teu orçamento, e, por exemplo, não ainda der o suficiente para pagar essas dívidas, buscar fazer renda extra, buscar vender algo que você não usa mais dentro de casa. Tem clientes que já venderam até carro para pagar dívida, então chega um ponto que, se você não tem, né, você tem que buscar fazer isso. Você pode também, dependendo da dívida, né, aí vai variar muito da dívida que você tem, você pode buscar um empréstimo com juros menor. Por exemplo, dívida de cartão de crédito. É um caso que a taxa de juros é exorbitante, né? Mais de 300% ao ano. Enquanto que o empréstimo pessoal, a taxa de juros é muito menor. Então, avaliar a taxa de juros dessa dívida, e às vezes tu pode trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. É bem possível fazer isso também. Então, existe caso a caso, né? Então, é preciso ser analisado qual é essa dívida, qual é a origem dela. Mas via de regra, para fazer caber no teu orçamento, são dois caminhos, né? Cortar gastos e aumentar a renda. Tem que dar um jeito de realmente buscar fazer isso. Se tu não conseguir fazer uma renda extra aí todos os meses, a gente sempre tem muita coisa parada dentro de casa que a gente não usa, né? Sempre tem uma coisa ali parada que a gente não tá usando. Então, buscar vender isso para estar ajudando na quitação de dívidas também, tá? É uma sugestão. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho também aqui, que eu acho bem legal, para quem, né? Vocês já ouviram falar do método 50-30-20? Devem ter ouvido, né? Porque eu já falei dele várias vezes aqui. Tem aqui também uma separação que eu faço. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, por exemplo, se eu botar aqui uma renda de 2.000 por mês, ele faz uma divisão, por exemplo, do que seria o ideal, né? Seguindo o método 50-30-20. Então, se tu coloca uma renda aqui de 5.000, ele já faz uma separação. O bacana seria você conseguir dividir, né? Por exemplo, 5.000, seguindo esse método, não é uma regra, tá? Isso aqui sempre pode ser mudado, não tem problema.
2.500 para gastos fixos, 1.500 aí para gastos com estilo de vida, 10% para objetivos de curto e médio prazo, né, R$ 500 nesse exemplo, e 10% para gastos com aposentadoria ou liberdade financeira. Então aqui ele dá uma sugestão de como que você poderia estar organizando o teu orçamento, que é esse aqui, né, que eu mostrei, essa separação aqui de investimentos, gastos essenciais e gastos com estilo de vida. Então aqui ele dá uma separação, é bem bacana. Mas você pode fazer, né, a conta aí, pegar o teu salário, por exemplo, o salário líquido, e jogar aí 50%, ver quanto que dá para gastos essenciais. Aí pode colocar também os 30% para gastos com estilo de vida e os 20% aí para investimento. Se você tem uma renda menor, às vezes tem gente que fala, mas eu ganho 1.500, né? Um salário mínimo, como é que eu vou fazer? Não tem como fazer essa divisão, realmente. Fica um pouco inviável destinar aí, às vezes, 20% para investimento, dependendo do salário que você tenha. Você pode mudar o método. Você pode colocar, por exemplo, 90% para gastos fixos e com estilo de vida e 10% para investimento, tá? Ou 5% para investimento. Não tem regra, é aquilo que a Valéria falou ali antes, né? Que ela falou, eu quero investir, eu tenho pouco para investir, aonde que eu invisto? Então, invista com pouco mesmo, comece com pouco. Tem R$1, tu consegue estar investindo aí a partir de, né, uma maravilha, super acessível. E depois que você cria o hábito, né, você pega o jeito, é bem sossegado também. E aí, alguém aqui já faz o planejamento mensal, já tem o hábito de fazer isso? Coloca pra mim aqui que eu quero saber se vocês já fazem ou se vocês vão começar a fazer só agora, a partir de setembro, tá? Se você já faz aí o seu planejamento mensal, né? Se você já se planeja, e não é só nem o mensal, né, gente? Eu já sugiro que vocês peguem aí de janeiro a dezembro, já façam uma estimativa do ano todo, né? Não espere chegar janeiro do ano que vem para começar isso. Já começa a fazer agora, por mais que a gente já esteja aí entrando em setembro, ainda tem setembro, outubro, novembro, dezembro, tem 4 meses, né? Em 4 meses a gente consegue fazer muita coisa, a gente consegue melhorar muita coisa. Então super vale a pena você já começar. Às vezes tem gente que fala assim pra mim, não, Fran, mas eu vou começar a controlar mesmo, a fazer um planejamento só em janeiro de 2022. Gente, tem muito chão pela frente ainda, né? Então, por que já não começar agora? Por que você já não começar a executar agora, tá? Ninguém aqui faz planejamento ainda? Ninguém tá controlando nada ou tá tudo em dia? Quero saber de vocês. Coloquem pra mim se alguém já faz ou não faz. Que eu vou falar com vocês agora sobre imprevistos financeiros. Foi um tema que é um tema que quando a gente toca no assunto aí, gera talvez algumas dúvidas, porque imprevistos, né? Será que o carro quebrar é um imprevisto? Será que o gás acabar é um imprevisto financeiro? O Daniel não fez ainda. E a Josi vai começar, muito bem, parabéns. Comecem já, tá? Não esperem ano que vem, já coloquem a mão na massa aí para ver o que pode ser melhorado, porque chega 2022, vocês já estão aí com tudo bem mais alinhado, né? Bem mais organizado. E lembrando que geralmente virada de ano é sempre uma dor de cabeça, porque quando chega janeiro e fevereiro, o pessoal tá com a corda no pescoço de dívidas, né? Por causa de festa de final do ano, férias que não foi planejada, material para as crianças, escola, uniforme, IPTU, tem um monte de coisas aí virada do ano. Então, se você monta o teu planejamento já vai ficar tudo muito mais alinhado e vai ser muito mais tranquilo já para você resolver isso no início do ano, né? A Miboni, vou começar esse mês a guardar aquele plano de R$1.000 que você postou, achei muito interessante. Legal, isso aí, começa que ainda dá tempo. E eu postei, eu acho que isso em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu postei, faltava 6 meses, mas eu fiz um novo agora
que é para 4 meses, né? Que você começa com 80, 180, 280, 380. Também dá para fazer para chegar a dezembro aí com R$1.000. E vai faltar R$80, que daí você pode trabalhar uma renda extra aí nesses 4 meses para você também conseguir acumular esses 80 para chegar em dezembro com R$1.000, tá? Eu tento e acho não concluído. Às vezes fico perdida. Eu tento e acho não concluído. Assim, o planejamento é um trabalhinho de formiguinha que tu vai fazendo, né? Todos os meses ali tu vai, todos os dias ou todos os meses, conforme a tua disponibilidade. Se você está começando agora, o ideal é que pelo menos uma vez por semana você vai lá e alimente, né? O valor ali da sua planilha, do teu aplicativo. Se você conseguir todos os dias, melhor ainda. Eu, por exemplo, trabalho com o computador aberto todos os dias e conforme eu compro, eu já venho aqui e já atualizo. Então, assim, é uma constância. Eu digo que cuidar das finanças é quase como quando você vai fazer uma mudança de hábito com relação à alimentação, vai no nutricionista. Então, às vezes você quer uma mudança radical demais e você não dá conta. Aí você faz ali 1, 2 semanas muito radical e de repente você chuta o balde, né? Eu não vou mais controlar nada, não tá adiantando mesmo, eu acabei gastando mais do que eu devia, e daí tu abandona tudo e volta para a mesma situação de antes. Não seja assim radical, né? São pequenas mudanças que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, na nossa rotina, que a gente começa a ter resultados. Então, quando você é muito brusco, né, brusca na mudança, você não consegue manter. E aí, qualquer coisa que acontece, você abandona e aí você vai viver a vida inteira assim, né? E não é legal isso. Vai viver uma vida inteira de frustrações, porque você nunca consegue sair do lugar, tá? Então, por mais que você dê uma deslizada ali, você não conseguir fazer um mês, ou fazer errado, ou você sentir que não tá bem do jeito que você queria, continua buscando conhecimento, continua buscando informação, continua mantendo esse controle, que daqui a pouco as coisas entram no eixo, vira uma rotina e começa a fluir, tu começa a ver resultados, tá? Gente, sobre imprevistos financeiros, que aí eu comentei até essa semana com vocês. Para quem não viu, né, o meu cachorro, né, o Nino, que é o meu filho de 4 patas, ele tá doentinho não, ele tá com problema de pele, ele é da raça Shih Tzu, e o que acontece? É uma raça muito comum de dar problema de pele, dermatite, otite. Então, quando ele era mais novinho, eu sofri muito com isso, porque eu tinha que estar levando ele no veterinário direto. Agora ele já tá com 10 anos, né, ele já é um idoso, né, pela nossa idade ele já tem 77 anos, mas acabou dando problema na pele dele, e eu tive que levar ele no veterinário. E, né, tive que gastar um pouquinho além do que eu já tinha aqui dentro do meu planejamento normal, dentro do meu orçamento normal do mês. Mas o que acontece? Quando a gente tem um animal de estimação, tá? A gente sabe que ele pode ficar doente, que ele vai dar gastos. A gente tem ração para comprar, a gente tem veterinário, a gente tem vacina, entendeu? Então, assim, é primordial que você se prepare para isso. É um imprevisto que é previsto. Então, isso não pode detonar as tuas finanças, porque você deixou de se organizar, tá bom? Verdade, tem que dar o primeiro passo, isso aí. Aconteceu a mesma coisa comigo, a minha split teve que fazer uma cirurgia. Exatamente, Diego, a gente precisa estar preparado para isso, tá? Então, se você tem um animal, você sabe que ele pode ficar doente, ele precisa de auxílio, você precisa ter dinheiro para isso. Então, sugestão, crie uma reserva para esse tipo de imprevisto. Fran, mas eu não sei quanto que eu vou gastar, né? Eu não faço ideia do que pode acontecer, tá? Mas, então, pega esse programa, coloca ali no teu orçamento, né? Por exemplo, eu vou guardar todos os meses R$30 para que caso, né, o meu cachorro, o meu gato, o meu animal de estimação fique doente, todos os meses R$30, R$50, tá? E aí, no decorrer do ano, se não acontecer nada, maravilha, legal, tem aquele dinheiro ali como uma reserva, e se você quiser, talvez usar para uma outra coisa, mas continue alimentando aquilo ali, tudo bem.
Mas se acontecer algum imprevisto, que é previsto, você já tem essa reserva, tá? Carro. Gente, quem tem carro dá manutenção? Carro é uma família, né? Combustível, IPVA, seguro, a gasolina, tem uma série de fatores que pode acontecer. Então, assim, se você tem um carro e se você, por exemplo, bate esse carro, você tem que acionar o seguro, você tem que pagar. Como é que é aquele negócio que a gente paga quando a gente aciona o seguro? Tem que acionar ali o seguro, tem que pagar ali, né? Quando você aciona o seguro. Esqueci o nome agora, se alguém quiser me lembrar aqui, eu agradeço. E aí, por exemplo, né? Tem que ir lá pagar 2.000 para acionar o teu seguro. Tu tem esse dinheiro guardado? Tu tem esse dinheiro para poder acionar o teu seguro? Franquia! Obrigada, Diego, não me vinha à cabeça. É isso mesmo, franquia. Então, você quando faz isso, né? Franquia, Josi, obrigada também. Então, a franquia você tem que pagar, certo? Então, você tem que ter um dinheiro para isso, porque se você está no trânsito, se você está usando o seu veículo, pode acontecer, entende? Então, às vezes a gente trata isso... eu já atendi algumas pessoas, Fran, acabei com o meu orçamento esse mês porque, né, acabou o meu gás. Acabou o meu gás e queimou o meu chuveiro. E não tinha nenhuma reserva para isso. Gente, o gás a gente usa, a gente sabe que ele vai acabar, então faça uma reserva. Todo mês vai lá, quanto que tá um gás hoje? Obrigada, Flávia, isso mesmo, franquia. O gás hoje está R$100, mais ou menos, um gás. Acaba de quanto em quanto tempo? Acaba de 4 em 4 meses, vamos dar de exemplo. Então, todo mês você vai lá e faz uma vaquinha, um cofrinho, né? Uma poupança de R$25 todos os meses. Quando chegar no final do 4º mês, que você tem que comprar um gás, você já tem o dinheiro para pagar. Então, ele não vai ser uma surpresa no teu orçamento, ele não vai pegar você de calças curtas ali e te deixar no 0 a 0 naquele mês. Porque às vezes aqueles R$100 era o único dinheiro, não era o que tu tinha programado aí para tu investir. Pensa comigo aqui, os R$100 era o valor que tu tá definindo aí para tua reserva todos os meses. E o resto todo do teu orçamento tá comprometido. E daí acaba o gás. Aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar o dinheiro, claro, da tua reserva, porque as outras contas, né, tu não vai deixar de pagar, e vai lá e vai ter que comprar o gás. Aí pronto, tu já fica sem investir. Aí no outro mês, queima o chuveiro. Aí tu vai lá, tem que comprar um chuveiro. Daí tu vai lá e pega de novo o dinheiro da tua reserva e de novo tu não consegue investir. Entende? Então, quando você se programa para isso, você não quebra o teu orçamento. Não tem desculpa. Não tem desculpa, porque você consegue se organizar para que isso aconteça, tá? Você tem dinheiro para esse fim. Outra coisa, presentes. Eu vejo que o pessoal estoura o orçamento com presente. Gente, sejamos bem realistas. Se não dá para dar presente, não compra. Eu digo isso. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito cara de pau com relação a isso. Se eu não tenho condições para dar presente, eu não compro. Agora eu vou me enfiar numa dívida ou eu vou gastar além do que eu posso para comprar presente? Me desculpa, pode ser mãe, irmã, pai, seja lá quem for. Mas me convidaram para uma festa e eu não posso chegar sem presente. Bom, aí você pode recusar não ir na festa. Você tem essa liberdade, né? Você não é obrigado a ir. Entende? Então, se você também tiver dentro do teu orçamento uma linha para presentes e todo mês você já definir aquilo ali, também não te pega de surpresa. Então, você já está preparado para isso. A gente tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, aí a filhinha de um amigo que pode estar de aniversário. Então, a gente sabe que isso é uma constância, né? Acontece aí quase todos os meses. Então, se você criar aí uma linha para presentes ou shopping, por exemplo, né? Para ficar uma coisa mais aberta e definir todos os meses, você não vai ter uma surpresa com relação a isso também. Então, isso não é um imprevisto. Meu filho ficou doente, é um imprevisto. É imprevisto? Se você tem um filho, você sabe que ele vai, né, te dar gastos. Então, você vai ter que ter uma reserva para isso. Se você não tem um plano de saúde, você vai ter que ter uma reserva pensando que se a criança ficar doente, você precisa levar ele numa consulta médica. Não é só a consulta médica. Aí tem também gastos com remédio. Então, é consulta médica e gastos com remédio.
coloque no seu orçamento um possível gasto também com relação a isso. Meu Deus, né? Mas aí, cadê meu dinheiro? Pra onde que vai? Gente, é tudo possibilidades. Você vai colocar ali, você vai estimar. Se você fizer isso todos os meses, você não precisa botar um valor tão alto. Que nem eu vou, né? Até vou passar pra vocês. O Nino, a despesa que eu tive com ele foi quase de R$ 500, né? No pet. Se eu não tivesse, por exemplo, já programado ali que todo mês eu gasto 150 com ele, o rombo teria sido muito maior. Entende? Então, como eu já tenho uma previsão de gasto ali de 150, eu já tenho aquilo no meu orçamento, deu uma diferencinha, deu, mas não dá um impacto tão grande no meu orçamento. Agora, se eu não tivesse, porque eu parcelei, né? Tudo aqui eu passo no cartão de crédito, tá? Eu sempre falo aqui que eu amo cartão de crédito, eu acumulo muitos pontos, troco por produtos, já troquei por aluguel de carro, já fiz várias coisas aí com pontos do cartão. Então, eu parcelei em 3 vezes e ficou bem dentro do meu orçamento, dentro daquilo que eu já tinha me proposto no meu orçamento. Então, não fugiu. Agora, pensa se você não tem um planejamento e você não tem uma linha de gastos para isso. São R$ 150 ali, mais de R$ 150, que você teria que se virar nos 30 para colocar no teu orçamento. E com certeza, você ia fazer o quê? Você não ia investir. Você ia tirar, se você, né, tivesse um valor ali para investir, possivelmente você ia dizer assim, não, eu não vou investir esse mês porque agora eu tenho essa despesa aqui, né, com o meu cachorro, e aí a prioridade é pagar isso e não investir. Então a gente vive dando desculpas com relação a isso por causa desses imprevistos que são previstos, tá? Carro, presente, até anotei aqui várias coisas. Despesas com carro, presentes, cachorro, né, o animal de estimação, o gás que acaba, o seguro de carro, né, que a gente tem sempre aí para pagar, que a gente talvez precise acionar a franquia. Multa de trânsito. Pensa, multa de trânsito. Se você está no trânsito e você viola, né, se você faz alguma coisa errada, você vai ser multado. E aí aparece uma multa ali, e aí o que tu vai fazer? Ninguém gosta, né, de receber, mas pode acontecer. Se acontece comigo, eu recorro, né? Eu sempre busco outros caminhos ali, principalmente quando eu acho que eu tô sendo injustiçada. Mas você precisa estar pensando nisso também, porque se tu recebe uma multa e tu tem que pagar aquilo ali, dependendo do valor da multa, estoura com o teu orçamento também. Então tem que pensar nisso. É um imprevisto que é previsto, tá? Então, despesas com saúde, né? Que daí no caso de filho, pensar em consulta, em farmácia, isso tudo também tem que estar previsto. E assim, algumas pessoas me falaram, pandemia é realmente algo que a gente não tinha como prever. Concordo. A pandemia pegou o mundo inteiro de surpresa, né? Não foi nem eu e nem você, foi todo mundo. Mas pensa comigo, se você tivesse pelo menos aí uma reserva de emergência de uns 6 meses dos teus gastos fixos mensais, que é o mais indicado, né? Não é que você é obrigada a fazer isso, mas é uma indicação e eu acho que é um período bem bacana. Pensando em pandemia, devia ter até mais, né? Que a pandemia aí já se rolou por mais de 12 meses, mais de um ano. Agora pense que bacana, o quão confortante seria se você tivesse aí uma reserva de pelo menos 6 meses durante essa pandemia. Então, ter uma reserva de emergência é para uma situação realmente como essa. Uma pandemia chegou, muita gente ficou desempregada, teve salário reduzido, e aí, né, muita gente se viu no sufoco, muita gente passando aperto. Então, a reserva de emergência seria para esse fim. Então, a pandemia, sim, pegou muita gente de surpresa, né? Não tem nem o que falar sobre isso. Mas se você tivesse uma reserva, o impacto seria muito menor na tua vida. Então, pense com muito carinho nisso. Se você ainda não tem a tua reserva, comece a fazer ela o quanto antes, tá? A gente não sabe o que vai acontecer, mais do que nunca, com tudo que aconteceu aí, né? Desde que a pandemia chegou, a gente viu como a gente não tem como prever nada e a gente não sabe se daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos não pode acontecer algo parecido, né? Novamente, é super comum isso, a gente está exposto a tudo, tá? Então, busquem montar a sua reserva de emergência também o quanto antes. Gente, alguma dúvida?
sobre planejamento ou imprevisto. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, manda aí. Na semana que vem, deixa eu falar pra vocês que eu vou fazer aqui, deixa eu ver quando. Provavelmente dia 9. Provavelmente lá pelo dia 9 eu vou fazer aqui com vocês, ao vivo, o meu investimento sobre o desafio, tá? Todo mês eu invisto aqui. Eu investi mês passado 60, não, retrasado 60, depois 110 e esse mês eu acho que é 160, alguma coisa assim, eu não lembro de cabeça, tá? Mas eu vou fazer ao vivo com vocês aqui e eu faço pelo Banco Sofisa, daí você conhece já a plataforma, você já sabe como que é, tá? Eu vou fazer na quinta-feira, dia 9, tá? Já vou deixar até falado aqui, anotado aqui pra vocês. A Paty, quanto por cento do salário para reserva de imprevisto? Então, Paty, não tem assim um percentual pré-definido, tá? Não tem. O que tu pode colocar, se você quiser, por exemplo, pode acontecer um imprevisto de quebrar a máquina de lavar, pode acontecer um imprevisto com o carro, pode acontecer um imprevisto de saúde. Você pode separar isso por categoria, se tu quiseres, né? Eu vou destinar aqui todo mês R$50 para farmácia, eu vou destinar todo mês R$100 para manutenção de casa, eu vou destinar todo mês mais, por exemplo, R$25 para o gás da casa e assim sucessivamente. Tu pode fazer separado. Mas se você quiser fazer uma reserva só, tipo uma reserva de imprevisto, você analisa quanto, daí você vai ter que avaliar esses imprevistos, quais deles entram dentro da tua relação. E aí você vai definir, todo mês eu vou colocar, por exemplo, R$500 na minha reserva de imprevisto. Que daí ela é para se acontecer algum problema com o meu carro, ela é para algum presente, ela é se acabar o gás. Daí você vai definir dentro da tua realidade, daí precisa analisar quais são os gastos que tu tem aí dentro do teu orçamento, tá? Mas dá para fazer das duas formas, ou faz tudo separado por categoria, ou faz um só, definindo aí quanto que você quer investir para esse fim todo mês, né? Guardar para esse fim todo mês, tá bom? Então, gente, a live vai ficar salva, vou deixar salva aqui, depois se você quiser assistir, ver algum detalhe novamente, se você quiser compartilhar com alguém, né, para que a pessoa também consiga aí ter uma ideia de planejamento, para ela consiga começar aí o mês de setembro, o seu planejamento alinhado, para que você consiga estar ajudando outras pessoas. É muito bom quando a gente consegue fazer isso, né? Tem muita gente que precisa aí colocar a casa em ordem, tem muita gente que infelizmente está perdido aí quando se fala sobre finanças, tá? Então ajuda também, marca essa pessoa, depois manda essa live para ela poder estar assistindo, tá? E aí fica marcadinho aí dia 9, eu venho aqui, eu aviso vocês também, tá? Eu vou avisar para vocês acompanharem comigo aí o investimento que eu vou fazer do nosso desafio dos R$1.000. E se você quiser fazer, né, já dá para participar também, tá? Participa ali, tem tanto um Reels que eu postei, como que você pode, né, chegar nos R$1.000 até dezembro, ou você pode pegar o acumulado ali do período desde junho, que eu também propus, e começar a investir agora em setembro. Daí fica a teu critério, tá bom? Eu que o diga, a Débora. Então tá, gente. Brigadão pela companhia de vocês. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau.